Bom dia. Dia a todas as pessoas. Daremos início à 10ª reunião ordinária do Grupo de Governança do Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade, PCBU 2025-2026. Primeiro, um bom ano a todos, para quem ainda não nos vimos. E vamos começar, então, com... queria dizer que essa reunião está sendo gravada e transmitida no site da Seclima, no YouTube da Seclima. Já está sendo gravada? Acho que precisa clicar. Ouviremos agora as palavras de abertura do secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini. Bom dia a todos. Eu renovo os votos de um feliz 2026, um ano desafiador, né? Um ano com eleições, um ano com Copa, um ano em que a gente ainda é responsável pela COP30. Até novembro é o Brasil que coordena a COP31, que vai ser repartida entre Turquia e Austrália. E hoje não é um dia apropriado para falar de baixa umidade, porque nós temos uma chuvinha, né? Mas isso é raro, né? Vejam que nós já estamos quase na metade de janeiro, não chegamos sequer a 20% da média de chuva do mês que é o mais chuvoso do ano, né? Nos 31 dias de janeiro, 27 dias deveriam chover. E as mudanças climáticas, elas estão nos dando contínuos recados de que elas existem, de que elas não vão embora e que nós precisamos cuidar. Ficamos sem som. Eu acho que tá sem som agora, hein? Para ouvir. Nós vamos fazer no final uma proposta que talvez de fusão deste grupo com outro, mas vamos ouvir vocês para saber se isso é conveniente, se é racional e se atende ao desejo de todos. Então, vamos passar para a ordem do dia. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada, secretário. E agora passamos para o primeiro ponto da pauta, que é a apresentação da estrutura dos novos prédios da educação e sua relação com as estratégias adotadas pelas secretarias para mitigar os efeitos do calor extremo e da baixa umidade do ar no município de São Paulo. Então, está aqui presente um grupo grande aí da CIURB, também do Comapre, né? Estou vendo o Robson. Que é da Secretaria de Educação, então passo a palavra a vocês para que possam expor um pouco sobre esse tema. Bom dia, eu sou a Hilda de Comapre. Primeiro, eu queria só saber se tem alguém de CIURB, porque nós convidamos eles, mas eu acho que eles não entraram ainda. Oi, Hilda. É o Regis. Oi, aqui Regis. de- Não tinha visto de você. Princípio. Não, Acho então que tá bom. acho que o Marcelo Brussol vai mostrar primeiro os projetos ali por SP Obras e depois eu tenho a minha parte aqui sobre os padrões de EDIF, tá bom? Tá, eu só vou fazer um compilado aqui dos nossos prédios, mas aí eu já passo a palavra, então, primeiro para o Marcelo, tá bom? Só para todo mundo alinhar, né, aqui entendimentos, na realidade, assim, problema aí de esses movimentos climáticos extremos, muitos ventos, muito calor, muita chuva, a gente tem tentado adequar os prédios, pelo menos os novos prédios que são construídos por CIURB e por SP Obras, para escolas, já tentando mitigar esse tipo de problema. Então, só que a gente sabe também, a gente teve, inclusive, o Arthur estava junto numa reunião lá no Ministério Público, que climatização não é simplesmente ir lá e colocar ar-condicionado, é realmente tentar preparar os prédios para a gente criar prédios mais sustentáveis, prédios melhores, prédios que atendam a esses extremos climáticos, de maneiras com algumas soluções mais baratas,
até porque o município não tem aí dinheiro sobrando, né? A gente precisa pensar um pouco fora da caixa para criar boas soluções e que sejam soluções viáveis, porque na realidade você falar que vai colocar ar-condicionado em todas as escolas, nem a Enel tem energia para fornecer energia para todas as escolas. A gente ia acabar com a indústria de ar-condicionado, ia vender só para a educação, provavelmente os aparelhos de ar-condicionado, e a gente aí também tem um problema de meio ambiente, né? Ar-condicionado, a gente cria aí um problema com os gás refrigerante que também não é o ideal. Então, a gente tem tentado pensar fora da caixinha aqui. SIURB e SP Obras têm ajudado muito nisso. As nossas novas escolas entregues têm aí algumas soluções para tentar mitigar esse problema dos extremos climáticos. A gente está fazendo, juntamente com o SIURB e SP Obras, um projeto piloto para algumas escolas colocar a climatização com equipamentos de ar-condicionado, principalmente aquelas escolas que estão em ilhas de calor, que é mais complicado a gente fazer algum tipo de reforma para atender a escola. Então, a gente está atuando aí em várias frentes para tentar melhorar o ambiente nas nossas escolas, tá? Acho que eu podia, então, passar para o Marcelo Brussó. Ele vai dizer aí sobre os nossos prédios, os últimos prédios que a gente entregou para o município. No total, entre SIURB e SP Obras, a gente já entregou aí 38 prédios novos nos últimos 5 anos. E acho que é isso. Acho que a gente pode ir falando e qualquer coisa, depois a gente vai tirando dúvida e vendo o que a gente pode melhorar. A gente aceita ideias, é sempre bem difícil esse assunto, mas aceitamos ideias para poder melhorar aí o ambiente nas nossas escolas. Brussó, deixo com você. Bom dia a todos. Eu fiz uma apresentaçãozinha, inclusive, que eu já fiz essa apresentaçãozinha, nós já tivemos uma oportunidade lá no passado, inclusive para tratar sobre esse assunto. Acho que teve um pequeno congresso, né, que acho que nós participamos, inclusive convidados pela Secretaria de Educação, e nós fizemos uma pequena apresentação que eu gostaria de passar para vocês. Quero salientar que essa apresentação ela contempla, lógico, uma escola, um céu, mas nós estamos usando todas essas diretrizes técnicas de desenvolvimento de projeto em todos os equipamentos da prefeitura hoje, tá? Não só na parte da educação, como nos centros TEAs que nós estamos desenvolvendo, como também a parte dos teatros e outros equipamentos. Vou tentar compartilhar aqui, vou tentar ser o mais breve possível, porque foi uma apresentaçãozinha que nós fizemos que vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então, foi falado sobre as mudanças climáticas, né, que nós estamos sofrendo aqui com o passar do tempo. Então, nós estamos hoje procurando incorporar os conceitos de sustentabilidade nos projetos, isso sendo tanto na parte de reaproveitamento, tanto na parte dos recursos naturais de energia, água, e também na parte da parte de exaustão que nós estamos tentando equalizar com novos equipamentos e novos materiais como coberturas, esquadrias e vidros. Então nós estamos tentando colocar a parte de sustentabilidade nos projetos, edificações com menor consumo de energia, usando a parte de iluminações naturais, brisas e também iluminação através de LEDs, né? E a parte de sistemas fotovoltaicos, que isso, a parte fotovoltaico, desculpa, que isso está sendo uma premissa e está sendo adotado em todos os nossos projetos. Parte de internet, sensores e dispositivos conectados, né, para redução do consumo de energia, materiais sustentáveis, coberturas, como eu falei, as coberturas, que são aquelas que repelem o calor, as esquadrias dando iluminação e vidros que dão a parte de iluminação natural ou vidros duplos em algumas situações, e a parte das portas também, que nós estamos fazendo portas automatizadas, que elas mantêm a temperatura interna assim, sempre que possível. Estamos trabalhando também com as fontes de energias renováveis, como eu já falei, com a parte solar, e trabalhando as indústrias da produção de materiais. O que seria isso? Nós estamos optando por sistemas construtivos de ambientes confinados, né, para não termos que ser produzido, minimizando a emissão de gases nos canteiros de obra.
ou seja, estamos usando materiais como estrutura pré-moldada, estrutura metálica já pronta, que já vem pronta para a obra, minimizando assim essa execução no canteiro de obras. Dentro de tudo isso, temos os planejamentos das obras, né? Aproveitando tanto a parte de recursos financeiros, como também a parte de cotações, minimizando, estudo de novos materiais a serem empregados. Os desafios. Então, as construções antigas são ineficientes, como a Hilda já falou, nós estamos colocando algumas adequações nessas edificações mais antigas, tentando adequar esses processos novos que nós estamos tentando adotar nos nossos projetos. E a falta de conscientização e informação, isso é muito importante, né? Nós estamos tentando também, tanto na parte das empreiteiras que são contratadas para empregar toda essa técnica dentro das obras, como também tentar passar essas informações para as pessoas que fazem a direção desses equipamentos públicos. Estamos com novas tecnologias e materiais, como já falei, tanto na parte de material, de estrutura pré-moldada, estrutura metálica, forros térmicos e acústicos, tudo a parte de sistema de ar-condicionado, e importante também citar a exaustão, né? Renovável, o ar ser renovável dentro das edificações. Bom, aqui são os pontos principais que eu já citei alguns, né? Garantir a qualidade térmica das edificações com exaustão e renovação do ar, posicionar as construções de forma a controlar o grande verão. O posicionamento dentro dela, dentro do imóvel, dos equipamentos, verificando a incidência do sol nas edificações. Prever beirais, toldos e brises, elementos de sombreamento, usando muito brise para manter a iluminação natural, mas ao mesmo tempo minimizando o calor. Dimensionar as janelas para potenciar a ventilação natural. Nós estamos fazendo algumas janelas com a parte prevendo a parte de iluminação natural e a ventilação. É lógico que essa ventilação são algumas áreas comuns que dificultam a utilização de equipamentos como ar-condicionado. Pavimentação permeável, isso é lógico, não só respeitando o que o Código de Edificações faz, mas também aumentando o máximo possível a parte de infiltração no solo, deixando o máximo de áreas permeáveis. Caixa de retenção para aliviar o sistema de esgoto, lógico, na hora de descarregar o esgoto das edificações, também como as águas de chuva, nós fazemos um retardo para evitar sobrecarga no sistema público. E o uso das águas de chuva, nós estamos usando tanto na parte de limpeza e para a parte de limpeza externa das edificações, ou a parte de regar a área verde, como também estamos usando agora na parte das descargas, tá? Então, nós estamos explorando ao máximo o recurso das águas de reuso. A ventilação natural, como eu já falei anteriormente. Isso é para sempre ganhar eficiência energética. A parte de jardim interno, nós também estamos para tornar um pouco mais viva, fria e com ar um pouco mais renovável. O sistema fotovoltaico, que eu também já citei anteriormente. Aqui eu coloquei algumas das normas e diretrizes que nós estamos acompanhando e utilizando para o desenvolvimento dos projetos, tá? Essa apresentação também eu posso depois disponibilizar para vocês, que é um simples material de apresentação. Os termos de referência estão sendo muito mais bem elaborados, onde citam todas essas melhorias e dando essas novas diretrizes para a execução das edificações, né? Projetos de construção, orientação solar e ventilação natural, isolamento térmico e acústico, uso de materiais sustentáveis, sistema de energia renovável. Parte de iluminação, como eu falei, aproveitando o máximo da iluminação natural e usando materiais de menor consumo, como as lâmpadas de LED, sensores de presença. Parte de climatização tem a ventilação natural e os telhados verdes, que nós também estamos tentando implantar, como também as telhas, aquelas tipo sanduíche, que minimizam a temperatura dentro do ambiente. E o sistema de ar-condicionado eficiente, que inclui, inclusive, a parte de exaustão de renovação do ar. Gestão de energia, monitoramento e controle de consumo, automação de sistemas inteligentes e as placas solares. Aqui nós temos um céu
como base, é um céu padrão com todos os equipamentos que nós temos disponíveis tanto nos blocos de classe, blocos esportivos, teatro, blocos de biblioteca. Então, nós estamos usando uma menor taxa de ocupação, aumentando aquilo que eu falei, né, deixando a parte de permeabilidade da área maior, menor índice construtivo, tentando verticalizar um pouquinho para poder preservar essa área de permeabilidade no solo, trabalhando o conforto térmico dos ambientes, baixo impacto em movimentação no solo urbano. É aquela de fazer troca de solo ou até mesmo terraplanagem, minimizar a interferência dentro da área para não ter muita movimentação de terra, o que não só incide em custo, mas também na parte ambiental, né, do descarte desse material e translado todo esse material. Aqui nós temos uma vista interna de um projeto de um céu, que é o que está sendo previsto para a execução dos próximos 6 céus que já foram licitados. Então, nós damos muita ênfase à parte de iluminação natural para minimizar o custo da parte de consumo de energia. Temos muita vegetação interna dentro das edificações, tá? Para dar um conforto para quem utiliza os equipamentos. A parte de acessibilidade também aqui está sendo contemplada, né? Tudo através de rampas e elevadores. Os solos permeáveis. Esse solo aí, desse desenho especificamente, não é muito permeável porque o lugar é coberto, né? Mas, querendo ou não, tem uma parte de uma vegetação que está sendo contemplada. Isso é uma premissa que nós estamos adotando em todos os nossos equipamentos. As estruturas pré-moldadas, que eu já falei, que é aquela parte na celeridade da construção e, ao mesmo tempo, na execução, elas já vêm prontas para a obra, e porque são construídas em ambientes confinados, minimizando, assim, a emissão de gases. Aqui também são outra imagem interna, então, onde nós estamos dando ênfase à parte do sistema de ar-condicionado. Nesse ambiente é bem plausível, porque ele é confinado. As lâmpadas de LED, pinturas mais claras que refletem a luz, não só solar, mas minimiza também o consumo de energia dentro do ambiente. Os fechamentos de vidro, que controlam também a parte de entrada de calor. E os pisos, materiais sustentáveis, né? Nós estamos tentando usar até materiais reciclados, de origem bem natural, menos industrializados. Aqui nós temos uma vista do TEA, tá? Que é uma parte interna. Esse é o TEA. Para mostrar para vocês que não é só nas escolas que nós estamos fazendo, mas estamos dando, e o TEA não deixa de ser uma escola, né? As estruturas de concreto pré-moldada, como eu falei, as coberturas metálicas que já vêm prontas, os caixilhos de fechamento em alumínio e vidro translúcido, diminuindo também o consumo de energia nas salas de aula. E é o que a estrutura pré-moldada, estruturas metálicas. Aqui são os brises, né? Nós estamos usando brise na fachada para minimizar a incidência da iluminação e da temperatura do sol nas fachadas, o que também diminui o consumo de energia dos ar-condicionados, porque eles são pré-programados para uma temperatura, e se o ambiente está sempre quente, ele trabalha mais. Então, nós estamos minimizando essa incidência solar. Estamos usando aqui a calha de iluminação, como nós tínhamos falado, e os gradis também vazados, translúcidos, para dar maior visibilidade e iluminação. As estruturas metálicas, como eu já falei, aí é a iluminação natural. Esses são os jardins que nós estamos falando, que estamos tentando adotar dentro de todos os nossos equipamentos. Uma área de convivência, transformar um ambiente mais agradável, mais fresco também. E a parte de arborização, a parte externa, né? São jardins, hortas, nós estamos fazendo algumas hortas orgânicas, apesar de não ser o foco dos equipamentos, mas nós estamos fazendo umas hortas orgânicas, e a parte de permeabilidade. E os playgrounds também são de equipamento, são de material reciclável. Então, na verdade, falei bem rápido, não deu oportunidade de ninguém de falar, mas foi bem rápida a apresentação, porque me falaram que eu tinha um tempo bem ajustado para falar com vocês. E essa apresentação eu vou deixar à disposição para vocês. Eu vou passar para a Hilda, eu vou passar para a Ciurb, e vocês fiquem super à vontade de fazer qualquer tipo de questionamento.
Alguma pergunta, alguma coisa que eu possa Obrigado, ajudar? Marcelo. Eu gostei muito da apresentação. Eu só insistiria que a gente precisa pensar numa arborização mais densa, né? Eu vi aí palmeira. Palmeira não é assim o tipo de vegetação ideal para melhorar a temperatura, né? E se não couber dentro do projeto, talvez fosse conveniente suscitar que no entorno nós tivéssemos mais árvores, né? São Paulo precisa de árvore e de árvore densa, né? As árvores que realmente cresçam e isso colabora extremamente com a redução da temperatura, né? Modelo internacional, Paris, Medellín, a Singapura, China, estão arborizando com muita intensidade, né? Então, seria interessante que essas entregas de obras, né, tivessem também essa preocupação que é do prefeito Ricardo Nunes de tornar São Paulo uma cidade cada vez mais arborizada. Plantio de árvore é a tecnologia mais barata e mais eficiente para melhorar a qualidade de vida da população, né? Nós ainda lutamos com um preconceito, principalmente as regiões mais áridas, são aquelas em que a população não quer árvore, que a população considera a árvore um obstáculo, um empecilho, né? Nós precisaríamos mudar, e principalmente através dos estabelecimentos de ensino, para que as novas gerações fossem se acostumando com essa ideia de que nunca existe árvore demais, só de menos. Eu não sei se hoje vocês notaram, na primeira página do Estado de São Paulo, traz uma notícia de que o secretário Rodrigo Axuxi vai mudar a burocracia do verde, que às vezes prefere receber dinheiro para fundos do meio ambiente com sacrifício da vegetação, né? O mundo inteiro está se convencendo de que ninguém sabe fazer uma árvore. Nós só sabemos fazer deserto, né? Então, é preciso tomar muito cuidado antes de autorizar a extinção, a exclusão, o corte de uma árvore, né? Então, se a gente conseguir incutir isso na educação, nós estamos treinando para ver se daqui a algumas décadas nós teremos um São Paulo melhor, né? Nós crescemos de uma forma insensata, irracional, insana. É uma cidade impermeável, uma cidade que cresceu sem planejamento. Não dá para corrigir em 4 anos, mas dá para deixar sinais muito contundentes de que a receita é árvore, né? É só isso, Marcelo. Mas cumprimento pela exposição, é muito boa. Eu, agra, eu, agrade, eu agradeço e que eu só completo algumas informações que eu dei. Essas palmeiras, essas coisas, algumas delas são apenas representativas. Nós temos uma gerência aqui de meio ambiente, onde eles fazem especificação e tentam colocar a mesma qualidade ou a vegetação que a corresponde à região. A vegetação corresponde à região. Em relação à parte de implantação, nós minimizamos o máximo o corte das árvores, acho que a educação tem acompanhado isso, e nós temos feito algumas implantações para preservar ao máximo a mata natural da região, em virtude que também essas escolas exigem áreas muito grandes, né? E nós temos dificuldade de encontro dessas áreas. E muitas vezes nós pegamos algumas áreas que são lindeiras, alguns mananciais. Então, nós estamos preservando ao máximo essa vegetação. Em relação aos cortes das árvores, nós fazemos também nessa travessa da gerência, que trata direto com o verde, os termos de compensação ambiental, que isso também está sendo sempre muito bem contemplado. E estamos tendo que deixar um alerta aqui, a dificuldade que nós estamos tendo de encontrar áreas para replantio, porque não é sempre na mesma área que nós conseguimos realocar ou replantar as árvores. Nós temos muita dificuldade de encontrar algumas áreas para fazer esse replantio. É por isso que eu acredito que o verde faça essa compensação financeira, pela dificuldade também de ter locais para plantar, né? Outro dia nós estivemos lá no Céu Jardim Paulistano, onde nós estamos fazendo uma implantação de um teatro,
e de um planetário, que do dia para a noite apareceram árvores lá no meio da nossa obra. Alguém foi lá e plantou. Então, essa coordenação seria muito importante, ficar esse alerta aí de nós conseguirmos facilitar um pouco o replantio, que para nós hoje é um tendão de Aquiles nos desenvolvimentos dos nossos projetos e obras. Mas obrigado pelo conselho. Nós vamos dar mais atenção às suas palavras aqui no desenvolvimento dos projetos. E eu estou sempre à disposição de vocês, viu? Para todos vocês aí, para aceitar sugestões mesmo de projetos, tá? Somos super abertos em relação. Em área para o plantio, Marcelo, nós temos um problema gravíssimo aqui em São Paulo, que é a escassez hídrica na região dos mananciais. E a EMAI, que é proprietária de todas as margens da Guarapiranga, já ofereceu para nós um território que comportaria 1 milhão de árvores. Então, é só uma coordenação interna aqui da própria municipalidade para dizer que existe área para plantio e que é necessário reflorestar aquela região que está sendo vítima de ocupação irregular, ilícita, criminosa. E se nós não cuidarmos disso, mais cedo do que nós pensamos, nós vamos ficar sem água para beber. A represa do Guarapiranga perdeu 5 metros de profundidade, a água está toda contaminada por causa de coliformes fecais, cocaína, resíduos fármacos, e metade da população paulistana depende dessa água. Então, se nós, como um todo, não pensarmos em resgatar o que a Guarapiranga já foi, que é uma região protegida por lei, mas é tão protegida que a lei não é cumprida, né? Então, a tentativa de você tutelar uma região imprescindível para a sobrevivência paulistana faz com que ela fique uma região abandonada, né? Nós temos aqui a obrigação de fazer a operação integrada em defesa das águas, mas é uma luta desproporcional. Nós conseguimos demolir o início de construção, enquanto isso, mutirões constroem inúmeras edificações, comprometendo a água que nós precisamos para beber. Então, não falta área, é só a gente ter a ideia de que precisamos focar essa região dos mananciais, até para a sobrevivência nossa, né? Fica assim com isso no radar, e todos os outros também, porque eu sei que há compensação em Cotia, em Itapevi, em Taboão da Serra, mas aqui nós estamos precisando nas margens das 2 represas. Eu falo da Guarapiranga, que é mais grave, mas a Billings também. Não, perfeito. Eu vou passar isso para a gerência de meio ambiente. Eu acredito que ele já tem essa informação, mas acho que é um alerta maior e ajuda muito essa informação. Obrigado, Marcelo. Obrigado, eu. Mais alguém da CIURB vai falar? Ou o Robson pela educação? O Regis vai falar. Só um minutinho, eu tenho uma licitação aqui para participar. Vocês não se importam se eu me ausentar? Claro. Não, sem problemas, já fez sua parte. Muito obrigado. Obrigado e volto mais uma vez a agradecer a participação. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Quem que vai falar, Hilda? O Regis, isso. Então, por favor, Regis. Bom dia, meu nome é Regis, eu sou arquiteto aqui na divisão de projeto de edificações de CIURB, né? Eu vou tentar ser bem rápido aqui na apresentação, mas eu trouxe aqui os projetos das unidades escolares da educação infantil e da educação fundamental, né? Que são os 6, EMEIs e EMF, que acho que começaram a ter algumas obras entregues desde o ano passado, mas é um projeto que é de 2019, né? Então, eu acho que é importante contextualizar que na época não havia, né, essa demanda de preparação para esses eventos climáticos extremos, né, para as ondas de calor, mas eu entendo que tem algumas características que dá para a gente destacar que auxiliam na mitigação, né, dos efeitos do calor extremo e da baixa umidade. Então, tentar focar nisso. Hoje na nossa equipe nós não temos
arquitetos que participaram desse projeto, mas para trazer assim, né, o conceito que eles foram elaborados, mas acho que é possível falar que não havia, né, esse enfoque na mitigação do calor, mas eu acho que algumas soluções auxiliam nessa questão que eu tinha falado. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Então, os projetos para as CEIs e as EMEIs, né, que são os edifícios da educação infantil, eles têm soluções construtivas, então vou passar rápido algumas imagens deles, sendo que a CEI a gente tem duas tipologias, né, para 8 e 10 salas, e a EMEI tem 9 salas. Também é importante falar que eles são projetos padrões, então eles são edificações pensadas para serem implantadas em diferentes terrenos. Depois eu vou falar dessa questão da implantação, mas primeiro eu vou focar nas características das edificações. Então essa aqui é uma CEI 8 salas, né? Esses elementos verdes são brises, né, que fazem o sombreamento das aberturas. Aqui, ó, a outra fachada com os brises. Essa é uma varanda, né, que também é uma estratégia de sombreamento, né, com as aberturas recuadas, né, em relação ao plano mais avançado aí das fachadas. São ambiente interno. Aqui já são imagens da CEI padrão 10 salas, mas que são soluções parecidas, né? Esse padrão tem uma área maior de varandas, né, com as aberturas maiores das salas recuadas, também a utilização dos brises metálicos. Essa unidade também tem esse solário elevado, aqui é uma vista da varanda, ambiente interno e o solário elevado. E aqui imagens da EMEI, que tem 9 salas, também com a utilização dos brises, né, aqui em azul. E uma imagem aqui do ambiente interno, que tem também nas 6 10 salas, que é um ambiente amplo, né, ventilado, ambiente interno e o solário. Esses projetos todos, né, acho que eu queria destacar que eles têm a cobertura em telhas termoacústicas, né, sobre laje. Em cima das telhas ainda tem um sistema de painéis fotovoltaicos, né, que vão absorver um pouco parte da energia e do calor. Eles são adotadas cores claras, né, na cobertura e nas paredes, né, para ajudar a refletir o calor. As paredes externas, elas são espessas, né, com mais de 20 centímetros, que auxilia na inércia térmica, né, das edificações. E, em geral, as aberturas são generosas, né, os pés direitos são altos, o que facilitam a ventilação. Agora eu vou mostrar o projeto da EMF, que é um padrão um pouco diferente. A EMF ela tem a quadra por cima do bloco das salas. Então, esse volume em amarelo ela é o volume da quadra. A quadra também tem a cobertura em telhas termoacústicas. Aqui na EMF a gente também tem uma estratégia de sombreamento das aberturas, né? No bloco inferior é um elemento vazado ali de concreto, né, que ajuda no sombreamento, e na parte superior o fechamento em telha perfurada. Uma imagem interna da quadra. Nas imagens ela está representada amarela, mas o projeto prevê a cor branca, né, para ajudar a refletir o calor também. Aqui também a gente destaca então as cores claras, os pés direitos elevados e os panos grandes de ventilação, e também paredes espessas para maior inércia térmica. E aí, como eu falei, são edifícios padrões para serem implantados nos terrenos, e que é outra parte que é fundamental, né, para essa questão da mitigação do calor, a relação com os terrenos, né. Nesse sentido, eu trouxe um exemplo de uma implantação de uma CEI, 10 salas, que é a CEI Laila Sá de Gadelho, que é uma implantação que foi desenvolvida aqui na divisão. Então,
eu acho como uma estratégia importante, primeiro é um posicionamento da orientação do edifício, né, para que os ambientes das salas, principalmente, fiquem mais protegidos do calor. A gente tem também os brises, né, que eu mostrei nas imagens, eles podem ser angulados, né, então, idealmente, é necessário prever em projeto a angulação que funciona melhor para a orientação em que a escola vai ser implantada, e também a gente sabe que é mais eficiente para mitigar o calor extremo, a baixa umidade, é a vegetação, né? Então, sempre é importante uma diretriz de evitar, né, a supressão das árvores, adotar o máximo de terreno permeável possível, né? Então, nesse caso aqui, a área de lazer toda vegetada, né, em grama. Aqui nesse projeto foram previstas o plantio de 18 árvores, o estacionamento também tem piso permeável, mas a gente tem, né, as exigências das normas, né, e acessibilidade, principalmente que hoje exige pisos que são impermeáveis. Então tem algumas fotos em que a gente mostra que a unidade e em fase final de obra, e a área externa, né, com as árvores ainda são mudas, né? Tem aqui uma horta que faz elevada, e aqui um destaque para o espaço interno, aqui central, os brises em chapa perfurada, na cor verde, né, para fazer o sombreamento. Então, aqui é só um resumo dos itens que a gente destacou. E acho que é isso. Então, a gente procurou focar em soluções que se relacionam com esse tema, mas eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer outro esclarecimento. Obrigado. Parabéns, Regis, muito boa apresentação. Escuta, vocês nunca pensaram em aproveitar a criatividade de tantos arquitetos? Nós somos uma pátria que já tivemos Niemeyer, Paulo Mendes da Costa, Jean-Maître Jean, Rui Otaki, né? E ainda tem muitos outros aí. Se fizesse para cada região um conjunto específico para aquela área, não é? Que fosse mais econômico, uma solução baseada na natureza. A gente precisa replicar sempre a mesmice, essa homogeneidade, fazer todos os prédios iguais, né? E não foge daquela convenção de um grande caixotão de concreto e vidro e metal, né? Por que não existe assim uma discussão interna para a gente favorecer a criação de projetos arquitetônicos que sejam também atrações turísticas, que sejam que respeitem as tradições do lugar onde vai ser construído? O mundo está fazendo isso e nós, tendo tanto arquitetos, nós fazemos conjuntos habitacionais que parecem pombais, as casinhas todas iguais, uma grudada à outra, né? Não se permite que haja nenhuma individualidade familiar. Será que a gente não... Isso é uma questão cultural? O que é? Porque nem sempre aquilo que é padrão é mais barato. Nós poderíamos ter soluções mais baratas, né? E de acordo com a natureza, sem a necessidade de replicar. É falta de imaginação isso, Regis? Não, eu acho que concordo bastante assim, com esse ponto de vista. Aqui na divisão nós somos bastante motivados, né, para pensar os projetos, né, dentro da capacidade aqui da nossa estrutura. E acho que são temas atuais mesmo, né? Eu acho que os projetos, eu acho que se beneficiam, né, cada vez mais de serem entendidos, né, para uma relação maior mesmo com os lugares, né, com as soluções baseadas na natureza, como você citou. Eu acho que é um horizonte, assim, que nós temos aqui, e vendo também, né, o potencial de algumas iniciativas, né, tanto pedagógicas, que eu já vi que tem programas nas escolas de mini florestas, o Verde também tem programas ali de corredores verdes que podem, né, dialogar com uma arborização maior ali dos equipamentos públicos.
E nosso desafio aqui é um pouco isso, né? Incorporar essas preocupações, né, com o meio ambiente, com os eventos climáticos extremos, e procurando isso, justamente como viabilizar, né, dentro das demandas enfim, da gestão, as demandas das normas, né, atendendo a acessibilidade, né, a viabilizar a manutenção das coisas, mas eu acho que a direção que a gente tem que seguir realmente é de uma qualificação maior, né, com a relação com os espaços públicos, né, com a natureza dentro da cidade. Então, eu acho perfeita a colocação. Obrigada, Regis. Até a gente criou aqui na Seclima um grupo de trabalho para estudar o uso da madeira engenheirada, né? E aí, dependendo do resultado, eu acho que se o Urbitar participa desse grupo, acho que é bacana a gente começar a pensar também nesse outro tipo de material mesmo, né? Que até é fácil de modificar, se a gente quiser depois, eles falam, né? Que dá para você montar, mas depois se precisar Modular. alterar, né, o layout, você consegue, é bem legal. Então, vamos esperar o resultado que está para acontecer aí, e a gente pode voltar a falar também com vocês. E outra coisa que nesse seminário que o Marcos falou, né, no começo, foi falado muito de ter, nessas obras da educação, piscininhas, né, que tipo, são espaços com água também, que com certeza refresca o ambiente. Então, acho que podia também começar a pensar nisso. Perfeito. Tem colegas aqui da divisão que estão participando mesmo, né, do grupo técnico da madeira. A gente tem motivado, sim, para implantar, né, para viabilizar. E aí, em relação à água também, eu acho que seria muito interessante, né, ter um uso, né, até eu acho que, né, do ponto de vista pedagógico, para as crianças terem contato com a água, acho que é muito legal. Hoje a gente já tem, né, nesses projetos, uma estrutura para o reuso da água de chuva, né, mas na implantação houve uma preocupação da salubridade na relação das crianças com essa água, né, que ela não é tratada para ser potável, então acabou sendo descartado naquele momento o contato das crianças com essa água, né, por exemplo. Mas, enfim, independente disso, acho que seria muito interessante. Tem outras formas também de ter, né, a presença para também umidificar o ambiente, né, acho que é perfeita colocação, acho que é um outro tema para ser desenvolvido e para ser estudado. Então, obrigado pela colocação. A coleta da água de chuva, ela pode ser usada para regar o próprio jardim, né? Para coisas que não é para o processo das crianças, mas para reutilização no próprio espaço, né? Sim, perfeito. Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre essa pauta? Não? Eu queria agradecer muito toda a equipe da CIURB pelo trabalho realizado aí. Acho que a gente está avançando bastante. Esse seminário que foi comentado foi um seminário solicitado pelo próprio secretário Padula, né, para que a gente pudesse discutir as soluções por conta do calor nas escolas e tudo mais, e a gente está avançando bastante aí nessa pauta. Obrigada. Vou passar agora para a próxima pauta, que é a apresentação Operações Altas Temperaturas, do dia 27 de dezembro. Então, passo para a Magali, da Secretaria Municipal de Saúde. Magali, se você puder falar um pouquinho o que é o Altas Temperaturas, quem faz parte do comitê e tudo mais, é importante. Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu vou compartilhar. Vocês estão vendo? Tá. Ai.
tirar dessa página um pouquinho. Ficou em modo apresentação? Sim. Ah, tá. É que eu não estou conseguindo ver vocês, então eu vou tentar falar bem rapidinho. Esse comitê, né, de operação altas temperaturas, aqui pela Secretaria Municipal de Saúde, participa o nosso gabinete do secretário e participa o nosso gabinete aqui da Covisa. Eu peguei alguns dados, então eu vou colocando para vocês. A portaria, ela foi publicada em 2025, então essa portaria do plano de contingência de situações de altas e baixas temperaturas, ela está de 2025 e 2026, então está na vigência da portaria. Tá? Então, sempre a Defesa Civil que decreta os estados de criticidade, né? E esses dados informados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Esse plano, essa operação, ela está desde 2000, começou em 2023, mas em 2024 que teve a primeira publicação, né, da operação. E o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o Nazário, tá? Depois acho que ele pode até falar um pouquinho, né? Ele estabeleceu os critérios. Então, os critérios dos estados de observação, apreensão, alerta e alerta máximo. Então, toda vez que o município, né, que as temperaturas atingem 32 graus, e isso foi feito com base numa série histórica pelo CGE. Então, é uma série histórica longa, mas eles pegaram os últimos 15 anos e fizeram a média. Então, toda vez que o município atinge, né, os 32 graus, se inicia a operação altas temperaturas, tá? Sempre se inicia com os 32 graus e depois, conforme for aumentando o estado de alerta, alerta máximo, cada secretaria vai fazendo as ações que melhor, né, que melhor para cada secretaria. E no final eu vou até colocar um pouquinho das ações de saúde. Então, é publicado, né, essa portaria, tem várias secretarias que participam. No caso aqui da Covisa, da Devisan, nós participamos tanto com a parte de acompanhamento da previsão do tempo, encaminhamento, divulgação desses boletins. Então, a gente divulga para as nossas unidades de vigilância em saúde, que vão informar as unidades de saúde de referência, tá? Então, toda vez que entra em estado de atenção, a gente encaminha para todas as regiões para ter esse alerta e informação. E toda vez que o CGE coloca que nós vamos ter os 32 graus, são montados as tendas. E a gente participa também fazendo toda aquele parte de material, cuidados com a saúde, tem vários, esse link é um link, é o site da prefeitura, não é só da saúde, é um link da prefeitura, então se você jogar no Google altas temperaturas, vai entrar nesse site, vão ter todo o material, montagem de tendas e os dados das altas temperaturas. E as tendas, elas são montadas, em 10 lugares específicos, né? Então, 2 tendas são montadas na região norte, uma tenda na região oeste, na Lapa, 2 na região sul, Capela do Socorro e Santa Amaro, na leste 2, Guaianazes e Itaquera, na região sudeste, e aí esse é um mapa de divisão da saúde, né? Por isso que Moca Aricanduva entra na região sudeste, e na centro, na Praça Marechal Deodoro e na Praça da República. Essas tendas, elas são, e os dados eu peguei deste grupo, é um grupo de trabalho, né? Tem o grupo da portaria, esse mesmo grupo tem um grupo de WhatsApp para as pessoas que atuam nas tendas. Então, só estão as secretarias e os participantes que têm algum tipo de atuação. Tá? Então, SMADs, Secretaria de Turismo, Executiva de Turismo, Secretaria de Governo, subprefeituras, as zoonoses. Então, são montadas essas tendas. Nessas tendas tem a distribuição de água, suco, chás e frutas. Tem uma parte de descanso que tem ventiladores e tem uma parte de atendimento da saúde.
E aí tem uma tenda paralela que fica do ladinho da tenda grande, que é a tenda dos pets, então dos animais, para atendimento dos animais. Então, eu peguei esses dados aqui eu coloquei Secretaria Municipal de Governo, mas a pessoa que disponibiliza os dados era do turismo. E aí eu acabei colocando, dei uma enxugada na planilha deles, mas é só para vocês verificarem quanto tem de atendimento. Então, nós tivemos 2 montagens de tenda, uma em 2025, que foi a do dia 27, que durou até o dia 5 de janeiro. Então, no dia 5 ela foi desmontada, e agora ela está funcionando de novo, foi montada no dia 9, porque a gente teve novamente ondas de calor, e as temperaturas acima dos 32 graus. E aí eu coloquei do lado para vocês verem o que o CGE encaminha, né, para a gente, que são os dados de temperatura. Então, só para ver o quanto tem de atendimento e o quanto estava de temperatura. Então, no dia 27 estava 34 graus, teve 4.884 atendimentos, e aí no lado tem os itens consumidos e os recebidos, né? Então, foi distribuído água, chá, frutas, e aí é só o quantitativo. No dia 28, 34 graus, 5.700, mais de 5.700 atendimentos. No dia 29, estava 34, 30, e aí depois, no dia 30, caiu para 31. Então, no dia 29, foram 3.550 atendimentos. No dia 30, 3.700. No dia 31, já misturei. Dia 31 estava 31 graus, e depois a gente foi abaixando, e aí a gente vê que o atendimento também vai caindo, tá? E aí até o dia 5. Então, no dia 5 foi o dia que já tinha caído a temperatura, no dia 4 já estava em 23, 25 graus, no dia 5, 23. E aí foi desmontado a tenda no dia 5, com 1.960 atendimentos. Esses atendimentos são aquelas pessoas que ficam na área de descanso, que pegam chá, água e vão para aquela área de descanso. Então, esses são os dados. E aí depois teve a nova montagem da tenda no dia 9, e aí no dia 9 também aí a gente teve um período de onda de calor novamente, então 9, 10 e 11, os 3 dias deram mais de 32 graus, né? E aí também os atendimentos, mais de 4.000 atendimentos. Essas tendas, o foco da tenda é a população em situação de rua, mas qualquer pessoa que esteja passando na região pode utilizar, pode ir até lá, entrar, ficar na área de descanso, tá? Mas o foco é na população em situação de rua. E aí que são os últimos dados, né, do dia 11 e do dia 12. Então, dia 11 teve 4.205 atendimentos, dia 12, 4.700 atendimentos. Então, a gente teve 33 graus, né, dia 11 e no dia 12. E aí, nessa mesma tenda, tem o consultório na rua, né? Que é aqui da atenção básica, coordenado pela atenção básica. Eu só consegui pegar os dados, porque foi muito rápido. Fabiana pediu para me fazer uma apresentaçãozinha dos dados. Então, eu peguei da primeira parte da tenda. Então, foram 970 atendimentos às pessoas. É feita uma triagem, fica a enfermagem nessas tendas, é feita uma triagem, e dependendo do atendimento, elas são encaminhadas ou para uma UBS, ou para uma UPA, ou para um hospital. Tá? Mas logo eu pego os dados para completar aqui. E as tendas PETs. Essas a gente tem domínio das informações porque são aqui da Covisa. Então, as tendas PETs, elas são montadas, toda vez que monta a tenda grande, é montada essa tenda PET. Nessa tenda é distribuído petiscos, né, em forma de ração, e esses potes de água. E aqui só os dados, tá? Então, os animais atendidos que receberam sachês de ração, então, na primeira fase da tenda foram 866, e agora, nessa última, ainda os dados não são o total, né? Foram 215, e os potes que foram distribuídos também, 814 e 162, tá? É feito também todo o material educativo, são feitas orientações, eles verificam a necessidade de atendimento também para esses animais.
e caso necessite, eles fazem a triagem para o DVZ. E aí, só para finalizar, acho que várias secretarias fazem essas estratégias, né, para mitigar os danos. Então, no ano passado, foram distribuídos flaconetes de soro fisiológico nas instituições de longa permanência, né, de idosos. Nas UBSs é feita uma orientação aos munícipes nesse período, né, de altas temperaturas. Então, as equipes, elas recebem essas pessoas e já vão fazendo uma triagem, uma orientação logo na entrada. Tem um grupo de espera, né, na unidade básica, e eles vão orientando esse grupo. Tem ênfase também nas orientações do visitas do casa a casa, tanto pelos agentes comunitários de saúde, os de proteção ambiental, os APAs, e os agentes de endemias também. Então, toda vez que é feita uma ação no casa a casa, eles aproveitam para fazer esse tipo de orientação. E dessa operação, dessa atuação da saúde, a gente vai buscando também parcerias. Então, a gente tem parcerias de trabalhos com as universidades públicas, a gente tem um trabalho sendo feito de altas temperaturas na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem em conjunto com a Secretaria do Verde também. E esses são os folders. Foram feitas muito mais ações, mas é só para falar, só um resuminho do que é feito. Também teve parceria com a educação, no ano passado foi feito cartilha em conjunto, tá? E é isso. Muito bem. Eu não sei como eu faço. Marli, só uma dúvida, esses números que você passou são de atendimentos únicos ou se a pessoa for 2 vezes também é computado? É computado. São os atendimentos. Eles vão computando diariamente, esses dados são diários. Não, então, mas mesmo diário, a pessoa pode ir, sair e voltar. Aí é Sim. computado 2 vezes. É computado 2 vezes. Eu posso, essa parte não é da saúde, eu posso confirmar esses dados, mas porque as pessoas elas podem entrar e sair. Tem uma pessoa que fica lá fazendo essa triagem, que conhece a população e meio que faz uma triagem. Mas normalmente é computado por quantidade, não por pessoas que entram de atendimento, isso. Mas eu vou confirmar direitinho também, porque não são dados nossos, né? Magali, São os dados da atendimento. o espaço de descanso tem alguma cadeira especial? Tem alguma rede? Tem algum... Como é que é o descanso? O que é? São cadeiras normais, cadeiras de plástico que eles colocam, a subprefeitura coloca, e ventiladores que tem aqueles umidificadores. Então, é um espaço de conforto térmico, para dar um certo conforto térmico, mas são cadeiras normais e... Você tem ideia de qual é o tempo de permanência da pessoa nisso? Ela fica o dia inteiro, ou ela fica um pouquinho e sai? Não tem esse controle? Eles provavelmente eles têm esse controle, é o que eu falei para a Fabiana, não são dados nossos, mas eu posso facilmente perguntar, porque eu não estava nesse grupo, Claro. fiz por conta desses dados que me colocaram num grupo, para que eu consiga pegar. Na próxima reunião a gente vai trazer outras secretarias também para... Seria interessante verificar se é uma população fixa ou se é muito variável, né? Há um controle assim dos nomes, do RG, do CPF ou não? É uma coisa mais de assistencialismo sem controle, assim. Eu fui até uma dessas tendas, né, no ano passado, durante as tendas, fui para verificar, para ver como que funcionava, até, né, para entender, e não tem esse controle. As pessoas podem entrar, não tem um controle de nome, nada. As pessoas entram, pegam água, fruta mais de uma vez, entram mais de uma vez. O controle é de uma pessoa que fica ali, que faz uma triagem, mais ou menos, mas não pode também negar, né? Então a pessoa Não, sim. entra aí.
mas a população de rua, ela é cadastrada, né? Há uma espécie A de... SMAD, E talvez fosse o caso, né? Valeria a pena, a gente tem que trabalhar com evidências. Então, para ver se as pessoas são assim permanentes ou se é gente forasteira que vai embora de São Paulo, etc. Para ter uma noção, né? Porque aparentemente, para quem é só alguém que está em São Paulo e vê a população de rua, parece que tem crescido bastante, né? Não há espaço hoje onde não haja alguém na rua, né? é verdade. É que a gente estava conversando com a Fabiana, né? Provavelmente, secretário, esses dados têm, todos os dados, mas como eu tinha que pegar esses dados para essa apresentação rápido, eu não consegui pegar todas as informações. Não, certo, nem é. É só para assim numa visão abrangente, né? A prefeitura ela cuida desse pessoal, mas ela precisa ter controle, não é, para ver se há um crescimento ou não. O próprio fato de São Paulo dar uma assistência pode ser um atrativo para pessoas de outros municípios, né? Nós sabemos que até de outros países tem, né, Magali? Isso. Eu pedi uma reunião com a representante da população de rua aqui da atenção básica, porque eu queria entender também. E provavelmente é o que eu falei, esses dados eles têm, é que eu não peguei, mas com certeza eles têm. Eles trabalham com essa população e têm esses dados, né? Mas Se virar na próxima reunião, eu acredito que eles possam apresentar esses dados. E eu vou pegar mais dados da saúde aqui, dos atendimentos da população de rua, porque eles têm todos os dados. Isso eu tenho certeza que eles têm, porque tem um sistema que eles digitam essas informações. Então, de atendimento, tem os dados, porque eles pegam tudo, nome, endereço, tudo certinho, idade, então tem tudo certinho. Eu não posso falar dos outros, porque eu não me informei direito. Tá Magali, bom? mas da saúde é interessante também a gente ter os dados sobre se está acontecendo, por exemplo, fala-se que a população de rua tem HIV, né? Se tem doença sexualmente transmissível, está voltando hanseníase, tuberculose. Eu acho que esses dados são muito importantes até para a gente prevenir ocorrências, né? Surtos, né? Para orientar a campanha de vacinação, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha, afinal, são seres humanos e a gestão do prefeito Ricardo Nunes está dando muita prioridade aos vulneráveis, né? Agora, a gente precisa trabalhar com dados, né? Sim, a coordenadora da população de rua aqui dos atendimentos, ela participa desse grupo de altas temperaturas, então, e ela disponibiliza esses dados lá. Eu consegui só pegar esses dados antigos e marquei uma reunião para a gente conversar mais sobre o assunto, que eu também preciso entender e colocar os dados, né, até para pontuar tudo que a saúde faz. Porque é igual às outras secretarias. Eu estou vendo o Arthur aí, que é da educação. Nós somos divididos em várias caixinhas, né? Então, às vezes, a gente precisa pegar os dados com outro, tem que marcar uma reunião, mesmo sendo da mesma secretaria. Mas, com certeza, todos esses dados têm sim, secretário. Magali, eu acho que para o comitê também trazer dados da reação dessas pessoas com relação ao próprio calor, né? O que acontece, que tipo de doença, por que elas são encaminhadas para o hospital, enfim, acho que para a gente aqui da secretaria e do próprio comitê é bem importante esses dados também. Ah, legal. Tá. Pode deixar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Magali? Não? Então, vamos caminhar aí para a rodada de participação. Vou só chamar os órgãos, se alguém tiver algum comentário. Então, CONDEC, quem pode falar pelo CONDEC, Bispo? Bom dia a todos. Feliz ano novo para todos, para quem eu não vi. Como eu não tenho nada para passar, eu achei legal a informação aqui das novas estruturas aí,
as obras que estão em andamento, as pesquisas que o pessoal está fazendo aí. Achei muito bonito, é inovador, né? O secretário também deu as opiniões legais também, precisa ser revisto. Não tem nada para pôr ou para colocar o passo. Eu só agradeço a participação de todos. Obrigada. Covisa, Magali e a Ju, tem alguma consideração a mais? Não? Cocel? Bom Márcia, né? dia, bom dia a todos e todas. Gostaria muito de agradecer e fortalecer ainda mais a nossa parceria, né, Magali, pelo programa Saúde na Escola. Nós temos um trabalho bastante grande, né, e a gente está, inclusive, Magali, tentando se aproximar do PAVES, porque nós temos muitos espaços nas nossas escolas que poderão ser, como o secretário Naline colocou, né, ser arborizados. Então, a gente tem esse cuidado e a gente está tentando, inclusive, promover uma formação, tá, para os representantes do Programa Saúde na Escola das 13 IDREs, para que eles conheçam nos territórios quem é a equipe do PAVES, como é que ele pode ir junto naquela escola, ver aquele terreno. Fabrício nisso, porque tá? ele é que funciona. Então, a gente agradece muito essa parceria pelo Programa Saúde na Escola. E assim também toda a equipe nossa da SMEs, estamos portas abertas para receber esse equipe. Márcia. Tá bom. Oi, secretário. Bom dia. Obrigado, viu, Márcia? Muito boa ideia. Vamos ver se a gente impulsiona isso, né, para trabalhar todo mundo junto. O Sim. secretário Fabrício, ele está tendo um protagonismo muito grande no plantio, ajudando o verde, porque ele pega as mudas, ele pega as equipes, né? Então, ele deflagrou um processo muito interessante. Então, eu vou conversar com ele também para que a gente saiba que as escolas têm espaço lá para plantar. Obrigado, viu, Márcio? O PAVES, ele é muito importante, ele já faz a ação em muitas escolas, só que a gente queria fazer de forma integrada nas 13 regionais. Então, a ideia é essa mesmo, porque eles podem nos sinalizar, dá para plantar, que tipo de planta, né? Que tipo de árvore, que isso que é muito importante, né? Promover hortas, que tipo de horta, né? Então, tem todo esse cuidado que a saúde tem, que é muito importante, porque não é só porque você tem um terreno, você sai plantando as coisas. Tem que saber que tipo de terra, qual a qualidade. Então, tudo isso é muito importante, que é um cuidado que as escolas têm que ter. Porque é muito bonito você falar que você quer fazer uma horta para as crianças experimentarem a comida, mas tem que ver que tipo de solo é esse. Então, esse cuidado, a gente tem procurado muito essa parceria com a saúde, com a área técnica, para fazer essa aproximação e estreitar ainda mais aquilo que a gente já tem em alguns territórios. Tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Márcia? Pelo CGE, o Adilson Nazário, tem alguma consideração? Sim, eu gostaria primeiro de cumprimentar o secretário Naline, em nome dele, a todos que participam, né, dessa reunião. Agradecer também pela apresentação da Magali, que foi muito interessante, e vem corroborar, né, que os dados eles se convergem, né? Mais calor, maior número de atendimento, menos calor, menor número. E por falar nisso, né, a gente sempre leva em consideração, quando nós orientamos para que a Defesa Civil decrete o estado de atenção para altas temperaturas a partir de 32 graus, mas com determinados dias para frente, né? Eu aproveito aqui em primeira mão, até porque, assim que terminar a reunião, a gente vai informar a Defesa Civil que nós estamos encerrando, né, essa condição de altas temperaturas, porque agora nós vamos ter chuvas aí, pelo menos aí até o dia 5. Né? São chuvas inicialmente provocadas por calor e umidade e ainda, né, áreas de instabilidade que normalmente vêm do interior, né, e tem a direção da capital. Isso vai fazer com que as temperaturas fiquem mais baixas. Então, agradecer a todos, e o bispo já fica ciente que daqui a pouco a gente está batendo na porta dele lá para dizer, olha, encerre o estado de atenção
E vamos dar um descanso depois desse calorão, né? Ainda vai ficar aquela sensação de abafamento, mas inclusive a temperatura prevista para hoje de 30 graus, eu acredito que não chega a isso, tá? Até porque nós tivemos chuvas desde a madrugada, a atmosfera esfriou um pouquinho, mas ainda existe uma condição de chegar um pouco mais perto, de repente aí 27, 28 graus, acho que chega, mas não tanto, né? Acima aí de 32 graus. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Adilson, a boa notícia. A gente tem a boa notícia aqui, o calor diminui e as chuvas aumentam, o PPTV começa, a Defesa Civil não vai descansar. E o secretário, né, que até fez, acho que um comentário, eu cheguei 10 minutos atrasado na reunião, mas ele fez um comentário, né, da área de captação. Hoje nós tivemos chuvas naquela região que abastece o Cantareira. Então, a gente pode dar uma olhada depois aí nos dados do Estado, é aquele biquinho ali da Serra da Mantiqueira, onde as chuvas vêm aí por drenagem, né, e chegando até a Zona Norte, né? Choveu bastante naquela região desde a madrugada, então deve ter acumulado um pouco de água, a gente já deve poder saber já a partir da tarde. Adilson, a minha angústia é agora Piranga e Billings, viu? Cantareira tem água até de Extrema, de Minas, né? Pois isso, é por lá mesmo, secretário. O senhor lembrou, é Extrema, toda aquela região teve muita chuva forte por várias horas, né? Que bom, muito bom. Obrigado, viu, Adilson? Ok, um bom dia a todos. Igualmente. Então, com isso, a gente encerra a rodada de participação. Queria dizer que para a próxima reunião, a pauta vai ser uma continuidade da operação de altas temperaturas, né? A gente vai trazer outras secretarias aqui também para falar um pouco daquilo que as suas pastas fazem. E aí, se alguém tiver sugestão de pauta, por favor, manda para a Fabi e a gente inclui na pauta da próxima reunião. Então, passo a palavra agora ao secretário Renato Nalini para encerramento da nossa reunião. Muito obrigado pela participação de todos. Foi uma reunião muito produtiva, suscitou uma porção de questões que a gente precisa aprimorar, né? E eu acho que esse comitê está funcionando muito bem e isso mostra a coesão da equipe, né? Todo mundo querendo os mesmos bons resultados, na verdade, cumprindo aquilo que o prefeito pede para a gente toda manhã. O que nós vamos fazer hoje para melhorar a situação, principalmente dos mais vulneráveis, daqueles que mais precisam do poder público, né? Muito obrigado a todos, um bom dia, que já começou bem assim com chuva e promessa de que não teremos temperatura acima de 32 graus. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigada. Tchau, bom dia a todos.